Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar uma explicada geral sobre alguns recursos que eu tenho dentro do Windows 7, tá bom? Então, uma das coisas que tem que é bem interessante é a questão de criar ou administrar contas de usuário, tá? Para criar uma conta de usuário, eu vou dar um clique aqui no botão iniciar e vou clicar nesta opção aqui, ok? Para que eu consiga entrar dentro desta área que é a área de contas de usuário, ok? Próxima etapa, eu vou vir aqui na opção gerenciar outra conta, a qual vai me permitir eu criar uma nova conta. Clicando aqui, eu vou determinar qual nome vou deixar nesta conta de usuário, ok? Eu vou colocar aqui o nome de teste. Abaixo tenho duas opções, tá? Eu tenho aqui a questão do usuário padrão e usuário administrador. O usuário padrão ele vai fazer algumas atividades rotineiras, nada além do que isso. Então, se você for querer realizar alguma modificação, uma configuração um pouco mais profunda ou uma instalação de programas, por exemplo, talvez você tenha algum tipo de limitação como um usuário, ok? E o administrador ele vai ter acesso total e vai ter autonomia para realizar qualquer tipo de atividade no computador, ok? No caso aqui, vamos determinar como usuário padrão e eu vou clicar aqui em criar conta. Ao clicar em criar conta, tá? Foi gerado aqui, ok? O usuário. Porém, eu vou clicar em cima para que eu possa colocar a opção de criar uma senha, ok? Vou clicar aqui em criar uma senha e vai abrir esses dois campos, a qual eu vou determinar um esquema de uma senha e vou repetir novamente esta mesma senha abaixo. Depois, a próxima etapa é clicar aqui em criar senha, ok? Ao clicar nesse criar senha, o que eu estou fazendo aí? Eu estou preparando o usuário com o esquema de senha, tá? Então está aqui, ó, usuário padrão protegido por senha. Vou fechar aqui esta janela, tá? E aí a próxima etapa é vir aqui no botão iniciar, ok? E vou vir aqui na opção chamada de desligar, no caso aqui, na setinha, e vou clicar na opção trocar usuário. Ao clicar em trocar usuário, tá? Ele vai dar realmente ele vai dar uma apagada na tela, mas ele vai aparecer novamente a questão a qual eu posso inserir a senha, tá? No usuário que eu acabei de criar. Então eu vou colocar a senha aqui, a qual eu defini, e vou dar um enter aí, ok? Então ele está carregando o perfil do usuário. Então ele até acaba mostrando aí, preparando a área de trabalho. E enquanto ele está carregando, uma observação muito importante. Tome cuidado para não esquecer a senha do usuário, tá ok? Que uma vez esquecida, você acaba perdendo a tua conta do teu usuário, tá? Então tomem muito cuidado, tá bom? Existem, para falar que não existe, existem algumas alternativas, porém elas não são 100%, digamos, confiáveis e também elas não são 100%, não vai, digamos aí, solucionar de uma maneira tão eficiente, tá bom? Então, reiniciou aqui como novo perfil. Se eu clico aqui no botão iniciar, ele vem aqui a opção de teste, ok? Próxima etapa. Próxima etapa, vamos criar aí, por exemplo, a questão de criar uma pasta, tá? Porém, eu vou ter duas coisas interessantes aí nessa parte da criação da pasta. A alteração do ícone e ocultar a própria pasta, tá? Então eu vou vir aqui nesta pastinha, a qual vai abrir o local do computador, tá? E aí eu vou determinar algum local a qual eu vou determinar a criação dessa pasta. Então eu vou clicar aqui na área de trabalho e aqui na parte superior eu tenho um recurso chamado nova pasta. Vou dar um clique aqui, tá? E eu vou colocar o nome para essa pasta de simulado,
ok? Vou colocar aqui simulado, vou dar um Enter para fixar o nome nessa pasta, tá? E aí a primeira etapa é fazer o seguinte, vamos colocar aqui a questão da alteração do ícone. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui na opção Propriedades, e no item Propriedades eu tenho aqui a guia chamada Personalizado, tá bom? E na guia personalizada eu vou ter aqui a opção Alterar ícone, tá certo? E aí eu vou escolher aqui algum tipo de ícone que eu achar mais interessante. Eu posso utilizar aqui a barra de rolagem e escolher algum modelinho, ok? Vou dar um clique aqui, vou dar um OK e OK novamente. E aí foi inserido um ícone neste local, tá bom? Uma coisa interessante, vamos supor que eu queira ocultar esta pasta, tá? Então ela vai ficar no local, no caso na área de trabalho, porém ela vai estar oculta. O que eu posso fazer aí para fazer esse processo de ocultar, tá? Então eu vou vir aqui com o botão direito em cima desta pasta e vou novamente aqui no local Propriedades. Clicando em Propriedades, ele vai carregar esta janela e aqui embaixo vou marcar a opção chamada de Oculto. Marquei o oculto, vou clicar aqui em OK, tá? Cliquei em OK, ele está perguntando se há necessidade ou vai ser aplicado isso em pastas, subpastas e arquivos que estão dentro dela. No caso eu vou deixar marcado e aí eu vou dar um OK. Dado o OK, ele sumiu, né? Ele ocultou esta pasta, tá? Então ela está aqui, porém não está em evidência, não está em amostra. Para retorná-la novamente, tá? Você vai vir aqui no Organizar, Opções de pasta e pesquisa. Vou aqui na guia Modo de exibição e, utilizando a barra de rolagem, eu vou clicar na opção Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Vou clicar aqui em OK, tá? E clicando aqui em OK, ele retornou a pasta simulado em evidência. Porém, ele está meio clarinho. Por quê? Se eu clicar aqui com o botão direito em cima da pasta e vir em Propriedades, vocês vão perceber que aqui está marcada a caixa Oculto. Então, eu vou desmarcar esta opção e vou clicar em OK. Caso ele, caso ele necessite, né, apresentar essa janela, vocês vão dar um OK e retornou a opção aqui de novo, tá ok? Próxima etapa, então vou fechar aqui, tá bom? Uma das coisas que tem também dentro do Windows 7 é a questão do WordPad, tá? Não só no Windows 7, mas em outras versões do sistema operacional Windows, que vai me permitir que eu faça, por exemplo, o processo de edição de textos de maneira um pouco básica. Para poder abrir, tá, o WordPad, eu vou vir aqui no botão Iniciar e aqui no campo eu posso digitar o nome do software. Então, WordPad, ele carrega aqui, você pode dar um clique e aí ele vai apresentar a interface, tá, do WordPad. Então aqui eu consigo, tá, realizar a formatação, né, e a construção de textos em geral, tá? Então eu digitei aqui uma opção revisão do sistema, tá ok? E aí eu vou explicar aqui um processo de formatação básica. Eu vou selecionar aqui, tá bom? Selecionar é clicar aqui, pressionar o ponteiro do mouse e no caso aqui arrastar para a esquerda, tá? Próxima etapa. Eu tenho aqui a composição, tá, do WordPad, a qual tem aqui a barra de acesso rápido, o menu geral, a qual eu posso gravar as informações ou abrir as informações, no caso os documentos de texto. Eu tenho o Home e o Exibir. Então, no caso aqui, eu vou me focar com relação à formatação e alinhamento da fonte, tá? Então, formatação, você vai alterar. O que é a formatação? Ele vai alterar a estrutura do que está selecionado, com relação ao tipo da letra, que é a fonte, tamanho, estilos de fonte e cor, tá? Quando eu selecionei aqui, a primeira opção aqui do grupo de fonte é a questão do
família de fontes, os nomes das fontes que eu posso utilizar. Eu tenho duas opções. Ou eu posso clicar aqui na setinha e ela está separada em ordem alfabética. Se eu passo o mouse, ele acaba mostrando aqui atrás, no caso, a estrutura da fonte. Ou, se eu já sei o nome da fonte, eu posso digitar aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a opção chamada Segoe Print. Ó. Só digitei Segoe, ele já aparece. E aí eu vou apertar a tecla Enter do teclado e ele vai mostrar este local aqui, tá? Então, este formato de texto. Próxima etapa, eu clico aqui, determino o tamanho da letra. Quanto maior o número, maior o tamanho, obviamente. Aqui, o negrito, o itálico e o sublinhado são determinados, são chamados de estilo de fonte, tá? Então, o negrito ele vai dar uma encorpada no que está escrito, o itálico ele vai dar uma inclinada no que foi selecionado para a direita, tá? No caso itálico, ele é muito usado em trabalhos a qual eles são regidos pela norma BNT, ok? Então, palavras estrangeiras ou nome científico é muito utilizado o negrito sobre essas palavras, ok? Aí eu tenho aqui o sublinhado, vai colocar uma linha, né, um grifo abaixo, tá? Uma linha grifada. E no caso aqui eu posso também determinar a cor do texto. Então eu estou explicando de uma maneira bem básica a questão da formatação de textos ou títulos, ok? Então eu vou escolher aqui uma cor, tá bom? Próxima etapa, aqui no grupo de parágrafo, eu tenho a questão do alinhamento. Então, se eu passo o mouse em cima e deixo, ele vai apresentar ali, ó, alinhar texto à esquerda. Eu tenho a opção centralizar, a opção alinhar texto à direita e o justificar. No caso aqui, eu vou dar um clique no centralizar e ficou a informação aqui no meio, ok? Próxima etapa, vamos supor que eu já defini, já terminei o processo de construção do meu trabalho e aí eu vou gravar isso no computador. Eu vou dar um clique aqui e aí eis a questão, tem as duas opções, tá? Que é o chamado salvar e salvar como. O salvar, tá? Ele vai gravar uma alteração feita em um documento ou arquivo que estava armazenado já no computador. Agora, o salvar como, eu vou determinar aonde eu vou gravar, em que local e qual nome eu vou determinar para este arquivo, ok? No caso aqui, eu vou clicar em cima de salvar como. E aí eu vou salvar, vou armazenar esse arquivo lá naquela pasta a qual eu criei na área de trabalho, tá? Que é a pasta chamada, tá? Deixa eu usar aqui a barrinha de rolagem, que é a pasta simulado. Vou dar um clique aqui em simulado duas vezes e aí no nome eu vou determinar um nome para este arquivo. Então eu vou colocar aqui como texto, ok? Coloquei texto, eu vou clicar aqui em salvar e armazenei este texto lá na pasta chamada revisão, ok? Então vou fechar aqui, desculpa, simulado. Então está colocado aqui o arquivo chamado texto, tá bom? Vou fechar aqui um pouquinho. Outra curiosidade que eu tenho com relação ao sistema Windows 7, tá? É a questão de personalização, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a barra, que é a barra de tarefas, e eu tenho a possibilidade de ocultar a barra de tarefas, tá? Para realizar isso, vou dar um clique aqui com o botão direito e vou escolher a opção Propriedades, tá? Quando eu clique em Propriedades, eu vou ter aqui esta janela, e aí eu tenho aqui uma caixa chamada Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Se eu clicar aqui na opção aplicar, ele vai ocultar esta barra de tarefas no momento que ela estiver inativa ou não houver um cursor em cima dela, tá? Se eu colocar o cursor, ele aparece, se eu tiro, ele oculta automaticamente, tá? Outra coisa bem interessante é a seguinte, clicando aqui no menu iniciar, tá? Eu tenho esta opção chamada de desligar, que seria a ação do botão de energia. O que é este botão? Quando eu clico aqui, tá, no botão iniciar, é este botão que aparece logo de cara, ok?
Então há muitas pessoas que acabam esbarrando ou clicando no desligar e acaba desligando o computador. Então, para que isso não aconteça, eu posso vir aqui e posso clicar na opção trocar usuário. Então, quando eu clicar em trocar usuário e clicar no aplicar, se eu vir aqui no botão iniciar, ele foi trocado o nome de desligar para trocar o usuário, tá? E você vai escolher qual a melhor opção. Outra curiosidade, voltando aqui na barra de tarefas, é essa opção, tá, da barra, ela está na parte inferior, mas nada que impeça, por exemplo, de eu clicar aqui na opção direita e clicar no aplicar. O que aconteceu? A barra de tarefas foi colocada para a direita da janela, certo? Bom, eu vou voltar aqui na opção inferior mesmo, tá? E vou deixar ocultar automaticamente. E aí eu vou dar um OK, tá? Próxima etapa, eu tenho uma questão que eu posso alterar o plano de fundo da área de trabalho. Muito simples. Botão direito, personalizar. E eu tenho aqui a opção plano de fundo da área de trabalho, tá? Então eu vou dar um clique aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui plano de fundo do Windows, e aí eu tenho as categorias de locais que provavelmente possuem imagens ou possuem planos de fundo. No caso aqui, se for a questão de imagem, eu posso clicar em qualquer uma dessas opções. Eu vou clicar plano de fundo do Windows mesmo. E aí eu posso usar a barra de rolagem aqui, escolher uma imagem, clicando aqui sobre o quadradinho, e eu vou clicar em salvar alterações. Quando eu cliquei em salvar alterações, vou fechar esta janela aqui e, opa, só um instantinho, voltar aqui de novo. Eu vou vir aqui, tá? Vou desmarcar essa opção, vamos supor que eu só queira uma imagem. Então vou clicar aqui no quadradinho, salvar alterações e fechando aqui, ele apareceu esta imagem sobre o fundo, ok? Outra coisa também bem interessante do Windows 7 em específico é a questão de eu clicar com o botão direito aqui e clicar na opção Gadgets, que seriam os acessórios que existem exclusivamente no Windows 7, tá bom? Aí eu vou vir aqui, tem várias opções. No caso, eu vou clicar aqui em relógio, vou dar um clique duplo, e aí você consegue inserir um relógio para que fique na área de trabalho. Então, vou fechar aqui. Você pode clicar aqui em cima e movimentar este relógio para qualquer área no meu desktop ou área de trabalho, tá bom? Então, expliquei essa questão agora, tá? Outra questão de curiosidade, por exemplo, é o quesito aqui do mouse, né, do cursor. Então, eu posso clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em personalizar, tá? Então, vamos supor que eu queira alterar as características visuais deste mouse. Então, vou vir aqui, ó, alterar ícones da área de trabalho. Opa, perdão. Alterar ponteiros do mouse. E aí eu tenho aqui algumas opções que eu posso mudar a estética do mouse. Por exemplo, vou clicar aqui em opções do ponteiro e eu posso marcar aqui exibir rastro do ponteiro. Vocês podem perceber, ó, que ele criou este efeito visual aí, tá? Aí eu vou dar um aplicar, tá? Vou dar um aplicar, depois um OK. Só aguardar um pouquinho aí e está montada essa questão aí, tá? Outra coisa bem interessante, bem curiosa do Windows 7, a partir do Windows 7, é a questão de captura, ferramenta de captura. É uma ferramenta que você consegue copiar ou coletar imagens da tela do teu computador. Por exemplo, eu vou vir aqui no botão iniciar e vou digitar aqui, ou melhor, no meu caso já está,
é aqui ferramenta de captura. Dado um clique nele, ok? Ele vai deixar a tela branca, tá? E aí eu consigo, por exemplo, aqui no canto, pressionar e segurar o ponteiro do mouse e arrastar para a ideia, né? O intuito é coletar esse pedacinho de imagem. Soltei o ponteiro do mouse, o programa já se prontificou de copiar este pedaço que eu selecionei. Próxima etapa, eu posso vir aqui no disquete, que é salvar a captura. Vou vir aqui na área de trabalho e na pasta simulada aqui, vou dar um clique duplo e vou colocar um nome como notificação, que é esse pedacinho que nós temos aí da barra de tarefas. Vou clicar em salvar, tá? E basicamente isso aí foi uma geral que eu dei com relação ao sistema operacional Windows 7, tá? Então, espero que eu tenha ajudado. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Obrigado e até a próxima, gente.